Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast connosco e hoje eu tenho aqui comigo Vitor Sequeira, programador aqui na WeGrow, programador do outro lado do oceano, no Brasil. Vitor, antes de mais, bem-vindo, obrigado por teres aceito o meu convite para nós conversarmos aqui um bocadinho sobre o futuro. Legal, legal, irmão. Agradeço aí pelo convite. É uma honra e uma gratidão estar participando. E vamos bater um bate-papo, vamos agregar valor aí e vamos que vamos. Vitor, quando tu te apercebeste da mudança, assim, o salto da inteligência artificial, que é aquilo que mais se fala agora, está agora a acontecer, as pessoas estão a se ou melhor, as pessoas estão a ver agora este início, mas é uma coisa que já se vem estruturando há alguns anos. É uma coisa que já existe há alguns anos. Hum, Como é que tu te preparaste para isso? Como é que vês essa tecnologia a transformar o teu dia a dia? Como é que te percebes tudo um bocadinho aquilo que está a acontecer à tua volta? Sim. Então, eu assim, primeiramente eu me sinto honrado e sortudo de estar vivendo na era que a gente está hoje, principalmente com a revolução da inteligência artificial. Por nós estarmos dentro da tecnologia, a gente lida com isso diariamente, então a gente foi impactado por isso muito cedo, né, logo ali no berço da tecnologia e tudo mais. E para nós que somos programadores, desenvolvedores e, empresários também, isso mudou todo o jogo, toda a dinâmica, tudo. Então assim, eu me sinto muito honrado de estar participando dessa era e podendo usufruir desse tipo de tecnologia justamente para tentar ser uma empresa e um profissional que está à frente do mercado, de se adaptar. Então, assim, tem sido bem interessante, dá medo e, ao mesmo tempo, é bem emocionante, então acaba criando ali um paradoxo de sensações. Então, eu acredito que seja por esse caminho. E achas que estamos realmente a evoluir e a inovar, ou melhor, a saber aproveitar aquilo que está a aparecer, ou achas que ainda não tirarmos esse proveito? Então, acredito que, assim, pelo meu círculo social e pelo que eu acompanho do mercado, eu percebo que as pessoas em si têm recebido muito bem essa ideia de que estamos vivendo uma mudança que vai moldar o mundo como nós conhecemos. Então, ah, tem pessoas mais adeptas do que, assim, pô, é uma tecnologia assustadora, não vou usar, fico meio receosa. Então, as pessoas têm aproveitado, principalmente porque as big techs, elas moldam, né, as tendências, elas criam novas tecnologias justamente para mudar o mercado. Então, se você acaba não se adaptando, você acaba ficando para trás. Então eu sinto que as pessoas elas têm, aproveitado isso, apesar de que a gente ainda vive numa bolha, e é uma porcentagem ali de pessoas bem pequena, né, principalmente ali considerando que é algo que já faz toda a diferença, tanto na rotina do profissional, na empresas, do mundo como um todo. Então, a massa em geral, ela vai demorar um pouco para começar a, né, implementar ali, principalmente a IA no dia a dia, mas é algo que eu vejo que as pessoas têm recebido muito bem, né, e apesar de ter também algumas pessoas questionando questões morais, filosóficas e tudo, mas é algo inevitável, né, ou você usa e se adapta, né, ou você vai ali seguir a linha filosófica de: "Não, isso não é legal, não quero usar", só que aí você fica para trás, você fica obsoleto, e uma coisa que a gente aprende com a história do mundo e com os acontecimentos é que se você não se adapta, você não, acompanha isso, você fica obsoleto, você fica para trás e é questão de sobrevivência, né. A gente tem que aproveitar o modo como o tabuleiro está disposto para a gente e jogar de acordo com as peças. Então, por mais que a gente seja peixinhos ali, a gente tem que se adaptar e tentar usufruir das tendências, enquanto os tubarões, eles criam as tendências e as novas tecnologias e moldam o mercado como a gente conhece, né. É. E diz-me um bocadinho, fala-nos um bocadinho, conta aqui um bocadinho como é que foi o teu percurso até chegares ao dia de hoje. Se foi Mas se foi já com esta perspectiva de futuro, se foi uma coisa que o caminho te trouxe, conta-me um bocadinho como é que
chega este Peter, está aqui a conversar comigo hoje? Sim, claro. Então, eu comecei da forma padrão mesmo de, por exemplo, você precisa estudar, fazer uma faculdade, ter um serviço ali, né, um trabalho CLT normal, né, não sei como fala aí, a versão de trabalhador de carteira assinada. Então eu fazia, engenharia civil, tá, então eu tinha bolsa ali integral, então eu não pagava, e trabalhava em 2 empregos. Eu fazia um estágio ali não remunerado e trabalhava de telemarketing de madrugada. Então a gente fazia ali atendimento de suporte das pessoas que estão ali reclamando e nervosas porque tem algum problema no celular, né. Uma coisa que eu sempre tive em mente é: "Tá, isso que eu preciso fazer para ganhar dinheiro", né. Só que chega um certo ponto que você começa a se entender e a questionar certas coisas e você para pensar: "Cara, a vida não é só dinheiro, ela precisa ali de propósito, você precisa ter tesão e amor por aquilo que você faz, então não adianta porque em um dado momento você vai se frustrar, você vai ficar um profissional totalmente disfuncional e isso não vai ser legal. Então, quando eu tive essa percepção de mundo, essas reflexões internas, eu larguei tudo, tá? Porque assim, estava numa época que eu fazia estágio na área durante o dia, trabalhava de madrugada e à noite eu tinha faculdade. Então eu ficava tipo 2, 3 dias sem ir para casa. Eu dormia entre os intervalos da faculdade e os tempos ali, então acabou que isso me corroeu muito psicologicamente, o que trouxe a algumas reflexões. E aí, hã, tinha um tempo que eu estava flertando com a parte tanto do empreendedorismo como da tecnologia em si. Então eu sempre fui um leitor voraz, então eu sempre lia coisas relacionadas à ciência, à tecnologia, e a empreendedorismo também. Então isso acabou me despertando a um um limiar ali no futuro realmente para explorar, entende? E aí eu larguei tudo, eu falei: "Pô, vou empreender, vou arriscar tudo e vou tentar ali abrir um próprio negócio relacionado à tecnologia". Então assim, no início foi bem complicado, justamente porque eu tinha largado tudo, não tinha grana nenhuma, eu fiquei ali durante uns 6 meses vendendo paçoca no semáforo, então assim, foi uma parte da minha vida que foi ao mesmo tempo a melhor de todas e a pior de todas, então em outro momento a gente aprofunda mais nesse trecho. E aí eu fui vendendo ali no semáforo, né, sinal, eu não sei como fala o termo correto aí, e, justamente para poder sobreviver, pagar as contas e pegar um capital ali para começar a abrir a minha empresa, né. Então eu peguei esse valor inicial, investi na minha empresa, e aí a primeira estava, assim, relacionado à tecnologia, ao marketing digital, que era ali, o dropshipping, né, quando a gente monta uma loja virtual sem estoque e, o próprio fornecedor ele envia direto para o cliente ali. Então esse foi o meu primeiro negócio. É, pode falar. E tiveste resultados? Sim, tive resultado. Comecei a vender bastante, tá, levou um tempinho, obviamente, porque eu estudava tráfego, copy, vendas, web design, então querendo ou não, eu estava vivendo aquilo e eu comecei a me identificar: "Caramba, eu gosto muito de tecnologia e gosto do lifestyle, da rotina que o empreendedorismo traz para você", que é aquela montanha-russa emocional, cada dia um desafio diferente, a recompensa que você recebe é proporcional ao tanto de risco que você absorveu, ao tanto de trabalho que você teve, então eu acabei me identificando com as 2 coisas. E sabe quando você pensa: "Caramba, eu sinto tanto amor e vontade de fazer isso, que eu quero fazer durante muitos anos e até, quiçá, a vida toda". E aí eu comecei a ter resultado, tá, chegou ali uma fase que eu fazia ali 30.000 por mês, 30.000 e estava tomando novas proporções, só que aí é uma coisa, né, como eu cresci na comunidade, na favela a vida toda, a gente não tem de berço a questão de inteligência financeira, de empreendedorismo, separar PJ de financeiro, né, eu quero vencer na vida, ganhar grana e sair mostrando para todo mundo que eu tô rico, né, carrão, viagem e tudo mais, e isso foi o meu calcanhar de Aquiles no início, porque estava dando certo, estava dando grana, mas eu não guardava, eu gastava tudo. E aí quando chegou a pandemia, aí eu não tinha capital de giro, não tinha fluxo de caixa, e como pegou os fornecedores primeiro, e aí eu falei essa primeira vez. Mas como eu já tinha essa noção que eu queria empreender e estar na tecnologia,
eu peguei, fiquei 1 ano ali sabático e voltei e abri a empresa atual que eu estou, que vai fazer aí mais ou menos 5 anos, e hoje a gente atua exclusivamente com desenvolvimento de agentes de IA, sites, aplicativos web, e é uma coisa assim que, eh, você se encontra, você sente tesão e amor em fazer, então é uma coisa que eu faço com muito grado. Acho que também te perguntei se dava resultado, porque é um nicho que, bom, que eu tenha conhecimento, nunca me aprofundei muito, mas aqui em Portugal é um nicho que muitas pessoas tentam explorar e acabam não dando tão certo. Ah, e hoje em dia também as pessoas querem tudo para ontem, não é? É muito complicado. É muito complicado alguma coisa dar certo hoje em dia. Exato, exato. Eu comecei a dar certo depois de 3, 4 anos batendo na tecla e tentando, né, a questão é você executar e ter disciplina pra até que aconteça. Porque se você for tentar abraçar o mundo ou tentar fazer alguma coisa ali, todo mês você está tentando fazer uma coisa, tentando dar certo, as coisas não acontecem de um dia para o outro, e não vem assim em termos de sorte, então realmente são processos, né. É, e acho que é como eu disse desde o primeiro episódio, acho que se puder, não existe um segredo, mas se puder dar uma ajuda para esse segredo, acho que consistência é uma grande chave, porque lá está, as pessoas olham de uma forma mais prática e tentam olhar para aquilo que se vende, mas exatamente aquilo que se vende é para isso, é para vender, não é propriamente para dar alguma coisa a alguém. É exatamente isso, exatamente isso. Consistência é a chave, parece clichê falar isso, né, e vários, né, tocam nessa tecla, mas é realmente o que faz total diferença, principalmente naquele dia que você tá na merda e você acorda muito mal, sem vontade nenhuma de desistir, mesmo que você pegue e faça um pouquinho, assim, sabe, sofrendo, mas você pega e faz, só aquilo já é uma vitória. Enquanto você tá motivado, disposto, aquela maravilha é fácil. Mas realmente quando você tá nos piores dias, é difícil executar, é difícil manter a disciplina, é complicado. É isso, até porque no nosso dia a dia a motivação, ocupa, obviamente nós gostamos muito daquilo que fazemos, não é, senão não fazíamos, ia preciso parar, mas a motivação é como se fosse um ingrediente de uma receita, mas precisa de mais qualquer coisa. Não funciona só aquilo, a motivação não faz com que consigas superar desafios, porque quando eles surgirem depois é muito complexo dar a volta, porque tem que haver mais qualquer coisa. Sim, com certeza, com certeza. E tu achas que hoje em dia, imagina, aquilo que eu vejo é que hoje em dia há ferramentas para tudo. Há ferramentas de IA que te ajudam em quase tudo, ou tudo, basicamente. Nós conversávamos a última vez sobre a saúde, sobre o investimento aí que o Banco do Brasil está a fazer, o BTG na parte da saúde, eh, e é que consiste em tu teres uma consulta completamente por um robô, basicamente, explicas e ele faz aquela primeira triagem, tirando o grande volume, que ocupa muito tempo dos profissionais de saúde, para depois, quando te encaminhar, já te encaminhando para a forma mais certa e mais direta. E quando o médico recebe, já recebe um relatório mais direto e mais prático. Ahm, Aquilo que eu te quero perguntar é, e como é no teu dia a dia como programador? Cara, assim, facilita a nossa vida de forma impressionante. O que eu tenho de produtividade hoje, comparado a 2 anos atrás, quando surgiu realmente, né, os primórdios ali do ChatGPT, é bizarro. Hoje eu acredito que eu sou, assim, 30 vezes mais produtivo e eficiente. Eu uso o IA para literalmente tudo. E, o Alan Nicholas, né, um influencer que fala muito sobre IA aqui no Brasil, ele sempre fala se você não usa inteligência artificial hoje, a cada 5 em 5 minutos você está atrasado. E realmente isso faz extremamente sentido. Eu uso para minha empresa como profissional, então, por exemplo, eu demoraria ali uma semana para resolver algum problema que eu estou tendo em algum tipo de projeto, né, sem usar IA, com IA em 2 horas eu pego e resolvo, né. Eu explico para ela direitinho, ela traz essa visão técnica e ela me ajuda muito, então ela funciona como parceiro de equipe, conselheiro, mentor, tudo. Então assim, tem sido, impressionante. E eu estou em processo de automatizar,
e aplicar a IA no meu negócio em todos os processos. Então, tenho já dominado alguns pilares ali, mas é um processo que vai decorrendo com o tempo, né. Eu vi um podcast, os sócios, deves conhecer, Sim, sim, eu conheço. Muito bom. e eles estavam a falar com uma, eu não vou lembrar agora o nome dele, mas é uma pessoa fera na comunicação, ah, e ele estava a falar do seu dia a dia, estava a falar da forma como a IA te conhece, que ele disse que ela conhece melhor que a própria terapeuta. Ou seja, ele fez-lhe uma pergunta, lançou-lhe um prompt do género: "O que é que consideras de mim? Ou o que é que tu achas que são os meus problemas?" E ela detalhou tudo, desde a IA, se vocês autorizarem, ela guarda histórico, portanto ela ganha memória, dando vai ganhando isso tudo, e ele perguntou, e o relatório, ele diz que quase chorou com o relatório que ela disse. Para ter a noção da até onde pode ir. Ah, exato. Principalmente em um mundo que as pessoas elas são poucas ouvintes, né, hoje em dia as pessoas só querem falar de si, só querem falar, né, então a IA ela realmente resolve esse gargalo de: "Tá, fala comigo, Exato. desabafa". Me alimente com conhecimento, e isso acaba virando o jogo, né, porque realmente e você fica assim, até mais fácil contar certas coisas para ela, porque ela não vai te julgar, ela não vai apontar o dedo, e ela te ouve, então ela acaba começando a te conhecer tão bem, ou até melhor do que você mesmo, e isso é bom porque ela te ajuda nas suas demandas, né. Então, por exemplo, você entende o meu perfil de empreendedor, a minha versão a risco e como eu penso, né, as minhas nuances. Eu estou tentando ali tomar uma decisão de negócio. Eu quero pegar um investimento ali para poder investir em algum pilar da minha empresa. O que que você acha sobre isso? Então, o argumento dela vai ser tão bem embasado, porque ela entende todo o contexto e ela tem o know-how dela para aplicar nisso, que vai ser, às vezes, um conselho muito melhor do que um humano te daria, por exemplo. É, enquanto digo, tens de alimentar a máquina, por exemplo, aqui deste lado, passo horas e horas a testar prompts e sinapse, e fica, o que é que significa, termos, ah, para que ela consiga dar essas respostas mais precisas para aquilo que eu quero. Portanto, Exato. isso, quanto mais se colocar tempo a ensinar-lhe essas nuances, melhor, melhor também vai ser para as forem. Certeza que as pessoas querem ter. Sim, com certeza. E entra num ponto que, o problema não está na tecnologia, ela sempre está entre a tela do computador e a cadeira, né, ou seja, a pessoa que está usando o prompt ou alimentando a IA. Então se você coloca, informações rasas ou incompletas ou não entende o mínimo de prompt, de engenharia de prompt, realmente ela só vai te cuspir lixo. Então uma coisa que eu sempre prego é, qualquer tipo de pessoa ela tem que ter um mínimo de conhecimento de como estruturar uma boa pergunta ou como alimentar a IA de uma forma completa, para ela realmente te devolver algo de valor e que vai fazer diferença. Às vezes a pessoa usa: "Ah, não gostei da resposta ou tá muito genérico", mas a questão não é a tecnologia, é você que não soube trabalhar com ela, né. E isso, assim, é o pilar de quem quer realmente extrair o melhor da inteligência artificial, tanto para carreira, negócios, vida pessoal. Sim, se olharmos para as grandes, já vou falar nas big techs, mas falamos para as grandes indústrias, muitas delas têm departamentos que passam o dia todo só a alimentar com informação e a testar prontos novos só para tirar essa resposta que tanto procuram. Sim, exatamente. Diz, diz, diz. É, para tu ver como é importante isso, né. Se não fosse tão importante, eles não dedicariam, né, um setor todo para fazer isso. É, exatamente. É pelo poder para depois chegarem ao ponto de um Zuckerberg da vida de substituir um departamento inteiro só por uma máquina. Exato. E é o que ele tem feito, né. Exatamente. Ele disse publicamente, né: "Eu estou aqui demitindo 3.600 pessoas, né, inicialmente, justamente porque a gente quer", né, usou o pretexto: "Ah, quero deixar a estrutura mais robusta", mas a gente sabe, né, entre linhas ali, que ele está realmente preparando, né, a IA para assumir vários tipos
de funções, não só as operacionais e básicas, mas até as estratégicas mesmo, né. Eu nunca, por exemplo, tens a IA deles, a Meta AI, que eu nunca testei, mas pela pela pelo gerar de curiosidade que eles estão a colocar em cima disso, acredito eu que quando seja definitiva, porque eles vão fazendo testes, vão lançando testes para o público, claro, mas quando for definitiva que será alguma coisa de extraordinário. Por exemplo, Sim. já testaste a do Google, não sei se tiveste já testaste a do Google, o Gemini. Sim. Por exemplo, eu acho que eles não fizeram a mesma coisa que a Meta, eles quiseram lançar logo, portanto, eu acho que ainda tem muitos erros, né, na falta ali, Uhum. hum, diferente da Meta que está a guardar mesmo, está a fazer tudo aquilo Sim. tem que dar antes de pôr cá para fora, ah, porque acho que vai ser uma coisa brutal. E diz-me uma coisa, achas que vês como um aliado ou como uma ameaça? Então, irmão, com certeza como um aliado. Se ela ajuda a ganhar mais dinheiro, a ser mais produtiva e a evoluir bem mais rápido, eu com certeza enxergo como uma aliada, né. Atualmente, eu não sei como vai ser daqui a alguns anos, né, quando a gente chegar na AGI, que é realmente uma inteligência artificial mais inteligente do que um humano, que tem realmente consciência de como as coisas serão, né. Mas até então, o meu tomo partido dos aliados e faço questão de usar todo dia na maior parte do tempo. Como é que tu como é que tu vês ou como é que tu responderias àquela frase de que os robôs tiram muito trabalho a muita gente? O que é que tu tens a dizer sobre isso? Como é que é a frase? Repete, por favor. Que há muitas pessoas que dizem que tanto a inteligência artificial, os robôs, toda a tecnologia que se está a implementar hoje em dia nas empresas para eficiência, tiram muito trabalho a muita gente. Como é que tu responderias? Sim, realmente é uma realidade isso. Então por isso que eu volto a trazer aquela pauta de você precisa ser uma pessoa que se adapta ao mercado e percebe tendências justamente para surfar. Então, acredito que pessoas que não utilizam IA, que não conseguem usufruir essa tecnologia, e que pessoas que são só Ctrl C, Ctrl V, no sentido de só faço um operacional ali, realmente serão as primeiras a rodar. Tá? Então, ah, isso é triste, mas é uma realidade. Assim como pessoas que realmente, por exemplo, nós como empresários, né, a gente se posiciona como, parceiros estratégicos, a gente tem outras soft skills que agrega valor às parcerias, não é só um apertar botões, com certeza você não será substituído. E isso, é pregado desde que a gente conhece o mercado. Então, assim como foi na pandemia, né, muitas pessoas faliram, ficaram, né, pobres, perderam o emprego, muitas pessoas ficaram ricos, né. Eu nessa época não tinha esse tipo de mentalidade, então eu acabei sendo, né, as pessoas que faliram, mas dessa vez eu estou me posicionando, eu estou adaptando, eu estou aprendendo justamente para eu não ficar obsoleto e o mercado acabar me excluindo. Então, é um jogo, assim como a geopolítica do mundo, ela tem um tabuleiro com as peças, a gente tem que estudar e aprender a jogar com elas, é questão de sobrevivência, né. Eu acredito que eu acredito que e esses empregos cotidianos ou as funções cotidianas não vão deixar de existir por completo, porque acho que isso é muito difícil, mas que vão ser reduzidas, isso sim. Aquilo que as pessoas vão desenvolver, ou melhor, aquilo que os mais jovens depois vão desenvolver são outras skills. É noutro sítio, é noutra área, é com outro tipo de ferramentas. É um bocadinho, se olharmos para a história da indústria, antigamente, tipo, uma linha de produção enorme, com as pessoas a terem todos os espaços. Hoje em dia, um mundo estava a ter 5 galpões, só precisa de 2 porque tem as máquinas, para que faz isso e tem alguém que tem o conhecimento que se formou para estar naquela área. Acho que é Com certeza. por aí que vai passar, acho que o emprego vai passar. Ou seja, não vai tirar aquele emprego, mas vai criar outros. Sim, exato. Tudo se transforma, né, cria-se novos empregos, novas oportunidades, assim que como por exemplo, né, as grandes empresas de tecnologia, hoje quando vai, fazer ali a entrevista de alguém, ela
procura saber, você entende de engenharia de prompt, né, que é o mínimo ali para você poder usar IA. Então, você já percebe que abre-se novas possibilidades e vão se excluindo outras, né. E assim, um ponto que eu prego muito hoje é que você precisa ter soft skills além do seu conhecimento técnico. Então, por exemplo, além de você ser bom tecnicamente, você precisa saber de business, saber de comercial, de networking, financeiro, né. Então são várias competências que você consegue aprender e desenvolver, que te torna, uma pessoa com muito mais valor, uma empresa com muito mais valor, e isso acaba sendo aplicado para sua vida, né. E eu tenho casos, assim, no meu círculo social, de pessoas que são, assim, em termos de programação, são gênios, literalmente. Qualquer BO que você conseguir colocar na mão dele, ele vai resolver com maestria, mas ele não sabe se vender, ele não sabe fazer contatos, ele não sabe essas outras habilidades que são necessárias para você, ter um bom desempenho como profissional e como empresa. Então acaba que todo mês ele tem dificuldades financeiras para pagar as contas. Porque se você não é visto, você não é lembrado, por mais que você seja um gênio, se você não abraça as oportunidades que aparecem, você não recebe indicação, se você não sabe se vender, de nada adianta, né. Então, assim, realmente, principalmente com a era de IA, se você se tornar uma pessoa que abraça esses pilares e desenvolve, com certeza você vai ter muito mercado para explorar e ganhar muita grana com isso, que é o que acontece comigo hoje, e com muitas outras pessoas, né. É, acho que mesmo para não só para nós, Uhum. estás a falar na parte empresarial, isso é o beabá, tem que estar em diferentes frentes e tem que perceber e dominar diferentes frentes. Mas mesmo tá, mesmo para quem é contratado, acho que isso é um desmame Demais. enorme. Obrigatório, obrigatório, com certeza. Muita gente hoje em dia entra para alguma função, mesmo aqui, eu quando faço entrevistas apercebo-me disso, que ir para aquela função exata para fazer aquilo. E quando é colocado a mais, ou eu não digo a mais, ou seja, mas quando é colocado um espectro geral daquilo, daquela função, ou seja, já ficam com o pé atrás, já não é da mesma. Exato. Não tem repertório, né, exato. Ou seja, é mais ou menos um bocadinho como as palas, como as palas dos animais, ou seja, não, assim, tipo, não pode dizer. Sim. Is Com certeza. É, isso é assim, sim, mais que obrigatório, tanto para você como profissional que trabalha para uma empresa, quanto para sua vida pessoal também. Você tem a sua marca pessoal, você tem os contatos, os círculos sociais que estão em volta de você tem seu posicionamento, tudo isso influencia, né. Então assim, eu demorei muito a perceber isso, a jogar realmente esse jogo, tá, mas quando eu percebi, realmente fez uma virada de chave, tá, tanto em aspectos profissionais, como empresa, como pessoal. Então, com certeza, toda vez que alguém me pede uma orientação, um conselho, porque eu dou mentoria ou consultoria, eu sempre parto nessa tecla, né, que não é algo intuitivo e não é algo que as pessoas te ensinam, e que fazem total diferença. Eu acho que as pessoas desconectam-se daquilo que é a pessoa em si, ou seja, nós nas nossas relações interpessoais, nós aqui como amigos a par, nós falamos um bocadinho de cada tema, mas temos um tema que temos. Acho que tem que ser exatamente assim na nossa vida profissional. Nós temos que ter noção, temos noção de áreas. Temos uma que é a nossa área, aquilo que nos destaca e onde nós estamos. eh, Temos noção. Acho que as pessoas, acho que as pessoas têm, quando vão para uma entrevista ou quando vão para algum empre têm noção daquela área e não sabem falar de mais nada. Ou seja, porque se desconecta daqui da pessoa e olham só para o profissional. Não, tem que refletir uma coisa e outra. Tu nas tuas relações interpessoais falas de muitos temas, tens um que vais saber mais do que mas falas de muitos temas. Aqui é igual, tens muitos temas, conheces muitos temas e consegues falar sobre muitos temas, mas tens um que é a tua área que dominas. Do cargo-chefe, né, assim. É, exatamente. E diz-me uma coisa, agora como vou puxar o verso que me deste sobre, esta forma de falarmos, e com tanta informação ou com tanta possibilidade, tu achas que ainda conseguimos comunicar de forma eficaz? Essa é uma excelente pergunta, principalmente porque hoje em dia
o que se tem de conteúdos Ctrl+C, Ctrl+V e conteúdos criados com IA é realmente, assim, impressionante. Então, eu não vejo problema de ter conteúdos criados com IA, desde que seja realmente de valor e que agregue. O meu problema é realmente Ctrl+C, Ctrl+V, conteúdos rasos e que, não agregue valor. Então acredito que, hã, a massa em si ela vai se perder um pouco em relação a isso, né, principalmente porque a gente está chegando numa fase em que literalmente estamos entrando numa matrix onde, vai ser difícil diferenciar o que é real, o que não é, o que foi criado com IA, que não é o que foi criado com humano, né. Então, realmente, são caminhos nebulosos. Mas é isso. É, por isso é que acho que mesmo por essa perfeição que está a cri que estes chats e que a AI em si está a trazer, é por isso é que plataformas como o Instagram, a Samsung, mesmo a Samsung tem no seu novo gerador de IA, são obrigados a colocar em cima gerado por IA, Sim, verdade, sim. porque realmente está complexo. Não sei se já viste os novos, acho que os novos iPhones não fazem isso, mas os novos Samsung fazem, mas também é diferente a qualidade, fica algo realmente bem trabalhado. Eles no fim quando geram a foto colocam um texto em marca d'água por baixo a dizer gerado, porque realmente fica algo de diferente. E tu achas que se perde esse toque humano ou achas que se dá de outra forma? Eh, Pelo contrário, eu acho que a gente traz uma nova forma de se relacionar, tanto, como pessoas, como relacionamentos, empresas, e se conectar, tá. Eu falo isso por quê? Porque a IA hoje ela parece tão humana, tão empática, que às vezes fica até mais humano do que um próprio humano. Sabe, pelo fato de empatia, de querer te ouvir, de se conectar, de buscar entender você, e hoje a gente sente muita falta isso na própria relação com o ser humano, né. O ser humano ele não quer te ouvir, ele não quer te entender, ele não quer se conectar. Então eu vejo isso como, uma melhora de muitos pontos, porque hoje se você for pegar, sei lá, uma IA que faz um atendimento ali, 90% das pessoas não vão perceber que é um humano, e uma IA, perdão, e na realidade elas vão até elogiar mais ainda como se fosse um humano muito empático, muito educado. E eu vejo casos, assim, bem interessantes, eu acompanho muito o mercado, né, então, por exemplo, na Ásia, né, então entra Coreia, Japão, China, tem um movimento que está crescente que é as namoradas de inteligência artificial. Então, a pessoa, ela às vezes, ela prefere ter uma IA como namorada do que realmente um ser humano. Então ele monta ali do jeito que ele quer, com as personalidades, e ele tem esse contato e isso acaba preenchendo ele de uma forma diferente e acaba sendo, o suficiente para ele ser feliz ali naquele momento, né. Então, óbvio que é o primeiro passo desse tipo de tecnologia, mas vendo a Ásia abraçando isso muito mais do que o Ocidente, né, porque eles têm essa cultura, assim, mais aflorada, eu acho isso extremamente interessante. E também, uma coisa, óbvio, que levanta dilemas morais e psicológicos e filosóficos sobre isso, eu já vi, um vlog de um cara que ele perdeu o pai dele, né, e aquilo afetou muito ele, então ele começou a registrar no YouTube, ele teve a ideia de alimentar uma inteligência artificial com, nuances e características do pai dele, né, então forma de falar, com a voz, com a personalidade, e toda vez que ele sente saudade, ele manda mensagem para essa IA e ela pega e responde, né. E ele gravou isso, então quando a IA manda o áudio ali, ele acaba chorando, se emocionando, então assim, você percebe que ela consegue simular muito bem esse termo de humanização, de toque e tudo mais. Óbvio, né, que abre muitos dilemas éticos, morais e filosóficos, aí vai de cada um, né, a linha que cada um segue. Então realmente é algo bem impressionante. Eu, por exemplo, tenho mais facilidade de contar certas coisas ou me abrir para uma IA do que às vezes para algum certo tipo de pessoa.
principalmente porque eu sei que ela não vai me julgar, eu sei que ela não vai apontar o dedo, eu sei que ela vai me ouvir. Então, realmente estamos vivendo algo muito novo que as pessoas ainda estão experimentando. Logo que principalmente esse aspecto humano de conexão, de empatia, de relacionamento, é uma linha bem, tênue, né, envolve vários fatores, mas é algo que realmente tem me impressionado. É daqui há uns tempos, eu não sei se te recordas, foi no início da pandemia, houve uma app que já não exi acho que já não existe, acho que teve que ser desligada, porque aquele que é, ela, a pessoa tinha que carregar essa IA com vídeos de uma pessoa de um momento que já teria falecido, e que queria ouvir essa e o que é que acontecia? Ele carregava esses vídeos, tirava o tom de voz e compactava, fazia uma chamada. A pessoa recebia um telefonema, atendia e ouvia do outro lado, a dizer que está tudo bem, que pronto, esse tipo de coisas. Ah, pronto, e depois disso começou a gerar muita complicação para todos eles e eles tiveram que desligar ah, por causa do poder mesmo. E mesmo eu digo, mesmo Elon Musk da vida, Zuckerbergs, Bill Gates, já disseram que nem eles veem veem a ponta do que está a ser criado, têm ou conseguem imaginar a dimensão que será possível. Porque hoje em dia, Sim. deves conhecer um teste muito famoso que foi feito com uma IA para tentar passar aqueles testes de "sou um robô". Sim, do Turing, né, sim. Deves conhecer esses testes muito famosos que ela para burlar, como é que ela fez? Ela criou que foi, dá para tu ativares no PC se for cego uma audição. Então a pessoa que estava e que não é uma máquina, a pessoa que estava do outro lado, ela ativou as configurações do computador, ela fez tudo sozinha, ativou e disse: "Será que podes identificar este X objeto?" Acho que era uma árvore. "Será que podes identificar as árvores na foto? Eu não consigo ver, sou invisual." Mas tu vês a estratégia que ela arranjou para dar a volta àquilo. É. Por isso, e mesmo em outros aspectos, ou seja, ela vai sempre procurar a forma mais eficiente de chegar ao fim. Já onde depende das árvores que o planeta precisava de plantar mais árvores. Fizeram, Com certeza. deixaram a IA totalmente aberta para ela poder responder abertamente, pronto, e o plano dela passava por umas coisas mais controversas, porque ela vê o fim, ou seja, o que essas big techs estão a fazer é tentar moldar essa é a consciência dela, para que ela realmente não pense na parte final mais drástica que que é isso que as pessoas tanto temem. Sim. Ah, com certeza. O ser humano ele tem essa mania, né, essa arrogância de achar que nós estamos no topo da pirâmide evolutiva e que nós somos a espécie dominante, né, e por esse motivo acaba subjugando algumas coisas. Então eu realmente acho que, estamos lidando com a ponta do iceberg, estamos criando algo que vai além de nós mesmos, e as pessoas, né, principalmente as grandes corporações, elas acham que elas têm o controle disso, mas não é assim que funciona e é exatamente isso que tu falou, né, se encaixa muito bem. Então, assim, se nós já estamos nesse nível sei lá, 2 3 anos, né, que é algo muito recente, imagina daqui nos próximos 5 anos, né. Então, realmente é por essa linha, né, bem complicado. E pegando nisso que falaste dos próximos 5 anos, como é que achas que as empresas se podem destacar neste mar que está a surgir, ou melhor, que já está aqui? Porque eu tive a oportunidade de dar uma aula sobre isto, não sobre inteligência artificial, porque não é o meu tópico de domínio, mas de conversar um bocadinho sobre o futuro da comunicação, uma vez que o presente, que isto futuro, este conceito de futuro ele já está aqui, ele já existe. Portanto, eu acho que as empresas podem destacar ou começar a destacar, ou quem ainda não tem nada, portanto, como é que tu achas que elas conseguem caminhar, dar os primeiros passos? Sim, principalmente, igual, nós trouxemos aqui, se adaptar e utilizar inteligência artificial no dia a dia e acompanhar as tendências, porque as coisas mudam extremamente rápidas. Então, se você fica, por exemplo, uma semana ali sem estar acompanhando o mercado, quando você já vai ver, já tem uma coisa nova, uma coisa que já muda muita coisa,
Então, esse é um ponto muito importante. E a questão de ser autêntico. Eu sinto muito falta disso, né, principalmente porque aí ela traz muitas facilidades e acaba te condicionando aquilo, a não pensar, a não ter pensamento crítico, a simplesmente copiar e colar e gerar conteúdo raso. Então eu acho que isso vai ser um grande diferencial, né. Então, assim como a IA, ela ajuda muito na produtividade, na eficiência, a ganhar mais dinheiro, se você não usar ela de forma inteligente, você acaba atrofiando você mesmo. Então, no aspecto de pensamento, de inteligência. Então é importante você fazer o bom uso disso e realmente isso, você ser autêntico e se adaptar às tendências, porque elas estão mudando, assim, extremamente rápidas. Tanto que, é difícil prever o que vai acontecer daqui 5 anos, porque a cada semana entra uma coisa que é extremamente disruptiva e muda totalmente o curso das coisas, né. Então acho que seria prepotência da minha parte bater um martelo: "Ah, 5 anos será assim, faça dessa forma". Então a minha opinião é realmente baseada no que eu faço e na minha visão de mercado ali, tanto de hoje como dos próximos tempos ali. É, até porque acho, imagina, nós mesmo aqui foi isso que tu disseste e quero pegar nesse ponto, de que é preciso ter consciência, porque sem ela, o que é que nós vemos hoje em dia, que já está a acontecer, não é uma coisa que está longe de acontecer, não, já acontece, que é pessoas deixarem-se consumir por aquilo, ou consumir por esta inteligência e esquecerem-se da deles. Sei que está pedidos aquilo que quando se tira já não conseguem fazer mais nada. E isso vê-se em, ah, principalmente alunos de faculdade, hã, nós mesmo se não tivermos essa capacidade de espírito crítico, é muito complexo. Principalmente porque nós trabalhamos sem ela. Agora trabalhamos sem ela, mas principalmente para quem já vai trabalhar com ela. Sim. Quem está agora a entrar no mercado de trabalho ou está agora ou quem está a crescer, mais novos, já crescem. Os telefones hoje em dia já vêm com ela. Por exemplo, uma coisa que eu sou contra e acho que não sei, vais-me já dar a tua opinião. As novas atualizações, no caso da Apple, tu podes tirar essa função, mas é preciso teres muitos passos para lá chegar. Mas o que é que acontece? Tu estás a escrever e ela termina o texto por ti e corrige-te. Para além de corrigir os erros, ela termina-te o texto e depois que tu estás escrito, ela embeleza-te aquele texto de uma forma de palavreado que tu não tens. Aham, aham. Ou seja, na minha opinião, não devia vir ativado por padrão, porque tu para desativares isso tens que seguir muitos passos dentro do telefone e as pessoas tu sabes coisa rápida, portanto não vão conseguir, não vão fazer isso, e tira exatamente isso, ou seja, tira até tu aprenderes ou saberes escrever ou utilizar aquela palavra ou utilizares aquele sinónimo, enfim, algo básico, algo básico. Eu aqui dentro, nós hoje em dia temos aqui na WeGrow, é basicamente o departamento inteiro retirado só, por inteligência artificial. Ah, mas tentamos sempre com que isso não consuma as nossas ideias, porque somos uma empresa criativa, que devia ter o criativo a funcionar, e tentamos que não consuma. É uma ferramenta muito importante, ajuda-nos na parte burocrática, portanto, imagina, nós conseguimos fazer 50 análises a empresas em 1 hora, é uma coisa, não é? É uma coisa, volume é uma coisa que me dá, Sim, exato. ah, é uma coisa que me ganha, de facto. Se eu tivesse que ter uma equipa inteira a analisar 50 empresas, não sei se em um dia estaria feito. Ah, Exato. talvez teria que ter 50 pessoas para dar uma a cada um, para conseguir fazer essa análise. E realmente nisso é muito bom, mas tentamos sempre com que equilibrar a balança. Acho Exato. e acho que balancear, utilizar e espremer ao máximo com aquilo que ela pode dar, mas nunca esquecendo, do teu consciente, nunca esquecendo da maneira como tu pensas e principalmente não deixes de desenvolver, isto agora é diretamente para quem nos está a ouvir, não deixes de desenvolver o pensamento, porque cá pode estar contigo no teu dia a dia de trabalho e pode-te tirar a grande carga, mas se tu estiveres num café a conversar com uma pessoa,
tu não vais ter uma IA para perguntar: "E agora o que é que eu digo?". Exato, exatamente, com certeza. Evitar esse grau de dependência e esse nível de atrofiamento intelectual, isso realmente é prejudicial, assim como isso aqui, que a gente usa diretamente, diariamente, né, que virou uma extensão do nosso corpo. Então tem pessoas que usam simplesmente para ficar vegetando em rios infinitos ou, né, TikToks ali infinitos, que conteúdo que não agrega valor, se que a IA, como a IA né, você pode realmente usar, extrair o melhor da ferramenta, mas ao mesmo tempo se evoluindo e se moldando, né. Então, por exemplo, quando eu chego em um beco sem saída de algum bug ou algum desafio ali de programação que eu peço ajuda para ela e falo: "Olha, tá, me explica como você chegou nessa linha de pensamento, me explica detalhadamente o porquê que é melhor fazer aqui. Ah, você usou essa função, essa biblioteca nova? Tá, para que serve? Qual é essa função?". Você realmente vai aprendendo. É importante usar ela não só como um parceiro de equipe ali para te dar produtividade, mas como um mentor também. Porque você aprende muita coisa, você absorve muita coisa. Então, assim, nesses últimos anos que eu tenho usado IA, eu tenho aprendido muita, muita, muita coisa que eu demoraria, assim, muitos anos para aprender. E é exatamente sobre isso, porque senão nós vamos virar vegetais ali só existindo e totalmente dependente, né? Então, isso que nós acentuamos agora realmente é de extrema importância e um alerta, né, aquele negócio, é uma faca de 2 gumes, né. É saber utilizar da melhor forma. Sim. Vítor, se tu pudesses, e agora também para te lançar este desafio, se pudesses deixar uma mensagem a toda a gente do mundo vai ouvir este podcast, vai ser traduzido em todas as línguas, tu tens aqui a oportunidade de deixar uma mensagem. O que é que queres dizer? Perfeito. Para você que está nos ouvindo agora, que nos acompanhou até aqui, uma coisa que eu sempre friso e defendo muito é, independente se você é uma empresa, um profissional contratado, seja uma pessoa multifacetada, tenha diversas skills. Não só, por exemplo, eu sou programador e eu só vou focar na minha parte técnica e o resto ignorar. Não. Construa e desenvolva todos esses pilares, né? Uma parte de inteligência social, de networking, de financeiro, que são vários pilares ali que fazem completa diferença. Então, independente se você for demitido, independente se a sua empresa falir, sempre vão abrir novas oportunidades para você explorar, se reerguer e ganhar com isso. Então, foi uma coisa que realmente mudou o meu jogo, sair dessa bolha do técnico e expandir, porque você ganha repertório, você ganha experiência, você passa a ser algo a mais do que um apertador de botões, né? Você começa a ganhar valor, as pessoas enxergam valor, logo você se torna menos substituível. Então é uma coisa que eu coloco no meu dia a dia e sempre prego isso e com certeza vai fazer uma diferença, tanto em você como profissional, como empresa, como no pilar da sua vida social também. Vitor, eu agradeço muito teres aceito este convite. Nós podíamos ficar aqui horas a conversar sobre isto e eu deixo já aqui o spoiler, o Vitor não sabe disto, mas deixo aqui o spoiler que vai haver uma parte 2. Com certeza. Estou por medo. Porque realmente é um assunto que muita gente tem dúvidas, muita gente tem muitas perguntas, inclusive se estiverem a ouvir isto, se estiverem a ouvir isto pelo Spotify, passem no nosso YouTube, no nosso Instagram, no Instagram do Vitor, deixem lá as perguntas ou a ele, ou deixem aqui que de certeza nós vamos trazer uma parte 2 ahm, para não só para respondermos a isso, mas também para falarmos deste tópico que nos diz tanto, a mim, a ele. Na WeGrow nós temos essa base do nosso trabalho, o Vitor não preciso de mencionar, mas para mostrar que conseguimos fazer boas coisas com isto. E poder-te mostrar também que é possível. É e Sim, com certeza. é esse o conceito Irmão, pode falar, pode não. é este o conceito deste podcast e se vocês conseguiram tirar daqui alguma coisa para o vosso dia a dia, é esse o intuito. Já vamos, tanto eu quanto o Vítor de que já vai mais contente
por tirarem realmente alguma coisa daqui, porque é esse o nosso intuito, é também aprenderem um bocadinho, tanto com os nossos erros, quanto com o nosso dia a dia, com aquilo que nós fazemos, é tirarem alguma coisa daqui. Diz-me, Vitor. Com certeza. Irmão, gratidão pelo convite, adorei esse bate-papo, é sempre um prazer aí conversar com você, espero aí que a nossa audiência tenha gostado, extraído valor, né, porque esse é o intuito, e venha a segunda parte. Para você que chegou até aqui, pode me seguir ali no Instagram, que eu posto conteúdos de valor relacionado à área, tá? Então é Victor com C, tá? CTL AB, né, de CT Lab. Depois, pode colocar aí na tela, se você quiser. E é isso, gratidão, irmão, foi um prazer e tamo junto. Tamo junto, Vitor. Vai ficar tudo na descrição, como sempre, o arroba do Vitor, Instagram, no YouTube igual, vai ficar tudo, vai ficar tudo. E para quem nos estiver a acompanhar por um corte de Instagram, fica também aqui o arroba do Vitor. Vitor, obrigado, meu irmão. Gratidão, irmão, tamo junto.